O cloreto de magnésio faz parte de mais de 300 reações químicas do corpo. E por que essas informações não chegam até o público, até a classe médica? Simplesmente porque o cloreto de magnésio não dá lucro a laboratórios. Assim como a água oxigenada também não dá lucro. Contei para vocês aqui que eu estava com uma unha inflamada há tempos atrás. E que eu punha lá todas aquelas pomadas antibióticas que tem que ser comprada com receita médica, aquelas invenções malucas, não é? 1 semana, 2 semanas e a unhona lá inflamada. Falei, quer saber de uma coisa? Vou tratar isso de outro jeito, como era antigamente. Suspendi a pomada antibiótica. Comprei água oxigenada e um negocinho chamado sulfa, que precisou de receita médica. Receita médica que devia ser dada para quem é bêbado. Você só pode beber com receita médica. Só pode fumar com receita médica. Porque isso é um veneno, mas isso não precisa de receita médica. Mas a sulfa, essas coisas precisa. Um pozinho. Pus no meu dedo, lavava com água oxigenada 2, 3 vezes o canto do dedo, da unha do dedão, sabe assim? Depois que ela pinicava bastante, secava e jogava sulfa. Eu fiz isso 3 vezes. Acabou. Nunca mais tive. Então basta fazer a experiência. Antigamente a água oxigenada resolvia, Vic Vaporub resolvia, Mertiolate resolvia, de repente não resolve mais. Então ele está dizendo, como água oxigenada, o cloreto de magnésio não vai dar lucro para ninguém. Quem sofre de bico de papagaio, nervo ciático, coluna, calcificação, pode se curar de forma perfeita, indolor, fácil e barata. Se isso estiver sendo produzido por aquilo que a falta de cloreto de magnésio acarreta. Este relato nos chega de um padre. Este padre viveu no Colégio Catarinense, em Santa Catarina, Florianópolis. Ele era professor de física, química e biologia neste colégio. E ele viveu ali por mais de 35 anos. Faleceu em maio de 2005, com uma idade superior a 90 anos, tendo usado cloreto de magnésio por 30 anos. Aí ele começa a relatar o que aconteceu com ele. Iniciei minha cura aos 61 anos. 10 anos antes, com 51, estava quase paralítico. Sentia pontadas agudas na região lombar. Um bico de papagaio incurável, segundo os médicos. Após 5 anos, o peso virou dor. E apesar de todos os tratamentos, a dor só aumentava. Sem demorar, voltei a Florianópolis com novas radiografias e procurei um especialista. Agora já era um bando de bicos de papagaio, calcificados, duros, em grau avançado. Nada se poderia fazer. As 10 aplicações de ondas curtas e distensões da coluna não impediram a dor, a ponto de nem mais deitado eu poder dormir. Ficava sentado, até quase cair da cadeira de tanto sono. Providencialmente, fui ao encontro dos jesuítas cientistas, em Porto Alegre. E o padre Soares me disse que era fácil a cura dos meus problemas com cloreto de sódio, ou melhor, cloreto de magnésio, mostrando-me um pequeno livro de um outro padre jesuíta espanhol chamado Puig, que descobriu o uso do cloreto de magnésio. Sua mão era dura de tão calcificada, mas com este sal ficou móvel como a de uma menina. Porque a calcificação, o cálcio fora do seu lugar adequado, ele se deposita em membranas, em juntas, e a pessoa começa a ter artrite, artrose, gota. Ele se deposita na parede das artérias, endurecendo-as, produzindo o fenômeno do aterosclerose.
que pode levar à morte, porque a artéria perde a capacidade elástica. Então o padre que escreveu sobre isso tinha essa mão endurecida, que os idosos costumam desenvolver com o tempo, cheia de nódulos nas juntas, difícil de você articular os dedos. E ele voltou a ter a mobilidade de uma menina com relação a estas questões. Em Florianópolis, então, disse este padre que está contando a história, logo comecei a tomar uma dose pela manhã e uma à noite. Mesmo assim, continuei dormindo encolhido até o 20º dia. Naquela manhã, no 20º dia, acordei esticado na cama. Não sabia como. Não tinha dor. Mas para caminhar ainda era um sofrimento. Depois de 30 dias, usando o remédio ou o cloreto, eu me levantei e me senti estranho. Será que estou sonhando? Nada mais me doía. Dei até uma voltinha pela cidade, mas naturalmente, 10 anos de doença ainda me pesavam no corpo. Aos 40 dias de utilização, caminhei o dia inteiro, sentindo menos peso. 3 meses depois, minha flexibilidade aumentava. 10 meses já se passaram e me dobro quase como uma cobra. 10 meses de utilização de cloreto de magnésio. Outros efeitos que ele cita. O cloreto de magnésio arranca o cálcio dos lugares indevidos e o fixa solidamente nos ossos. Minha pulsação, que estava sempre abaixo de 40 e eu já estava pensando em usar um marca-passo, normalizou-se. Com o funcionamento do organismo estimulado pela equalização química que o magnésio propicia, ele não teve mais arritmia cardíaca. A pulsação se normalizou. Espera só um pouquinho. O sistema nervoso ficou notoriamente calmo. Ganhei maior lucidez, meu sangue estava descalcificado e fluido. A próstata, que eu deveria operar assim que tivesse uma folga nos trabalhos, já não me incomoda muito. Houve ainda outros efeitos. E isto foi tão notório que muitas pessoas que olhavam para mim e me perguntavam: o que está acontecendo com você? Você está mais jovem? E eu respondia: é isso mesmo, estou mais jovem. Qual é a importância deste elemento? Ou dessa substância? O cloreto de magnésio produz o equilíbrio mineral. Anima os órgãos em suas funções, como uma função catalisadora da ação dos órgãos que ele abastece. Como o caso dos rins, para eliminar o ácido úrico nas artroses. As pessoas que têm pedras de rim, derivadas do oxalato de cálcio, e não de outros produtos, essas pedras se dissolvem, elas desaparecem. As pessoas que têm artroses, motivadas por depósito cálcio nas suas juntas, o cloreto de magnésio, que é responsável pelo metabolismo do cálcio, tira aquilo dali e põe no osso, onde ele deve estar. Quando você não tem, o cálcio vai parando onde ele pareça mais gostoso. Mas quando o cloreto está funcionando no seu organismo, o magnésio repõe o cálcio onde ele deve estar. Descalcifica até as finas membranas nas articulações e as escleroses calcificadas, evitando enfartes. Purificando o sangue, vitaliza o cérebro, desenvolve ou conserva a juventude até a alta idade. Após os 40 anos, o organismo absorve sempre menos cloreto de magnésio, produzindo velhice e doenças. Cloreto de magnésio não é remédio, é comida, é alimento. Tanto que você o encontra na natureza, nas coisas que você come. E não tem contraindicação. É compatível com qualquer medicamento simultâneo.
O cloreto de magnésio põe em ordem todo o corpo e é indicado para homens e mulheres. No caso das mulheres, ele ajuda a prevenir a osteoporose, que é natural no processo hormonal feminino. Nas artroses, o ácido úrico se deposita nas articulações do corpo, em particular nos dedos, que até incham. Isso resulta de uma falha no funcionamento dos rins, justamente por falta do cloreto de magnésio. E ele recomenda que depois da pessoa estar curada, ela possa continuar usando o cloreto de magnésio com dosagem preventiva. Outros problemas que o cloreto de magnésio beneficia: reumatismo, rigidez muscular, impotência sexual, cãibra, tremores, frigidez, endurecimento das artérias, falta de atividade cerebral e no sistema nervoso, como um auxiliar no funcionamento das sinapses, da ligação dos neurônios. As pessoas encontram isso em farmácias naturais, encontram isso em farmácias alopáticas. E ele, inclusive, dá a dosagem que eu fui procurar, porque depois de receber isso, eu pesquisei também na internet, vi relatos de vários médicos falando da importância do cloreto de magnésio, entre os quais está o próprio Laer Ribeiro. E quando fui comprar o cloreto de magnésio, porque eu estou tomando, não estou recomendando um veneno para vocês sem estar tomando ele, eu já encontrei na dose que é recomendada. Tentei achar em quantidade maior, mas não. Em todos os lugares que nós fizemos pesquisa, nós só encontramos na quantidade de 33 gramas. Você pega 33 gramas e a recomendação deste relato do padre, não é? Você dissolve 33 gramas em 1 litro de água. Água limpa, água filtrada. E, dependendo da sua idade, você toma uma quantidade diferente. De 20 a 55 anos, um copinho de café. Aquele copinho plástico pequeno, de 50 ml. Dos 55 aos 70 anos, um copo e meio, são 75 ml. E dos 70 aos 100 anos, 2 copos de café de 100 ml, no total. E isso, uma dose pela manhã e uma dose à noite. 2 vezes por dia, portanto. Depois que a pessoa não tiver mais o problema que estava criando o incômodo, ela pode diminuir uma dose e ficar apenas com a dose de manutenção, que seria 1 vez à noite, na quantidade indicada para a sua idade. Se você tem um problema dessa natureza, e ao tomar um líquido com este tipo de produto, você recompõe o seu organismo, ele volta a funcionar, você não precisa daquela doença. Ela era fruto de uma deficiência na estrutura alimentar.